Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Eu fiz o capítulo 11 e aí eu fiquei um ano sem voltar a gravar. Voltei um ano depois, fiz o capítulo 12, dizendo que estaria voltando, que faria novamente os áudios, mas eu tava com a Lisa ainda, eu acredito que um ano, e acreditei que naquele momento eu ia conseguir fazer, mas não consegui. Então, na verdade, eu tinha desistido e até tirar os áudios do meu canal, mas eu senti o Espírito Santo me impulsionando a terminar algo que eu já tinha começado. E foi tão engraçado porque já tem um tempo que eu comecei alguns livros e eu fui parando esses livros durante o ano. Então, quando eu fui perceber, né, a gente tá em 2026, exatamente em janeiro, dia 10 de fevereiro, 10 de fevereiro de 2026. E eu percebi que tudo que eu li em 2025, eu deixei parado no meio do caminho. Então, voltando aí às raízes, né? Aonde eu comecei a parar aquilo que eu estava fazendo. E aí eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar dos áudios do livro. Então eu tô aqui voltando mais uma vez, um ano depois, a fazer os áudios. Eu acredito que dessa vez eu termino. Tenho pedido para o Espírito Santo me ajudar a concluir aquilo que eu comecei a fazer, né? Então, no finalzinho de 2025, eu voltei a ler o primeiro livro que eu tinha começado a ler e deixei pra lá, que foi o livro O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Terminei agora no início de janeiro, graças a Deus. E aí eu já fui pro próximo, que eu também tinha deixado de lado, que é O Fogo em Meus Ossos, que é a biografia do Eugene Peterson, o escritor da Bíblia A Mensagem. Então eu tô muito feliz com essas duas conclusões de coisas que eu tinha deixado para trás e agora retomei os áudios. Eu acredito que agora vai dar certo. Né? A gente tá em fevereiro, as aulas acabaram de voltar e tô tendo esse tempinho para fazer os áudios. Vamos lá? Capítulo 13. O Ministério da Reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Todas as pessoas que estão lendo este livro conhecem alguém que está em um casamento ruim ou em uma crise conjugal. Quando um amigo ou um melhor membro da família compartilha os detalhes, você pode sentir-se sem esperança, impotente e mesmo com raiva da outra pessoa. Você pode orar por seu amigo ou membro da família para tentar confortá-la e oferecer algum tipo de ajuda. Mas o que você realmente deveria fazer? A destruição matrimonial está atacando as famílias em proporções epidêmicas. O que nós devemos fazer? Nós devemos ajudá-los? E se a resposta for sim, então como podemos ministrar a quem está ferido, com raiva ou machucado? Nossa, eu tô até emocionada. Uau, meu Deus do céu. Gente, eu tô justamente passando por uma situação assim. Uma amiga minha só não divorciou ainda porque realmente eu acredito que Deus tem algo ainda no casamento dela.
E eu tenho certeza que Deus vai me abençoar muito com a leitura desse livro, porque olha que incrível. Eu acabei de voltar a ler um livro que eu nem queria mais fazer os áudios. O Espírito Santo me direcionou. E eu tenho ajudado essa minha amiga e eu não tenho mais palavras, sabe? Eu acredito que Deus pode salvar ele, mas eu não sei como isso aconteceria. E sabe quando tem hora que foge as palavras? Ainda ontem a gente estava conversando sobre e ela falou tanta coisa, sabe? Tanta coisa que ela já viveu. E assim, é como ela descreveu, sabe? Da raiva. Raiva de ouvir aquilo. Mas eu acredito que... Aí eu até falei pra ela, falei, amiga, eu acredito que Deus pode fazer, sabe? Não foi por acaso que a gente se conheceu, não foi por acaso que a gente veio morar no mesmo lugar. Então, Deus tem algo para sua família, mas dentro de mim, eu não tinha palavras para falar para ela. Então, eu tenho certeza, como ela falou aqui, eu tenho certeza que você conhece alguém que tá passando por alguma situação. Deus vai nos dar estratégia através desse livro para ver casamentos reconciliados e restaurados. Se esse não for o seu caso, né? Ou se for o seu caso, o Senhor também, além de restaurar o seu, vai restaurar outros casamentos. Desculpa, fecha aspas. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus deu a todos nós, aqueles que afirmam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o ministério da reconciliação, como indicado em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Agora, todas essas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, sem contar os pecados dos homens, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Muitos dos versos que vamos estudar nesse capítulo confirmam que somos pedidos claramente para ajudar aqueles que vêm até nós. No entanto, devemos ter muito cuidado para ajudá-los, dentro das diretrizes das Escrituras. Quando eu estava no meio da destruição e o colapso do meu casamento, todos, e quero dizer todos, tinham um conselho. Não demorou muito tempo para descobrir que o conselho de outras pessoas poderiam potencialmente causar mais danos ao meu casamento já destruído. Descobri que os membros da família, bem intencionados, que certamente cuidaram de mim, dos nossos filhos e até mesmo do meu marido, me deram conselhos que eu segui e que no final ajudaram a destruir o meu casamento. Foi quando eu comecei a ficar cheia com a convicção de que seguir as opiniões de outras pessoas, vinda de amigos ou programas para casais, que eu tomei a decisão de não falar com os outros sobre a minha situação e, em segundo lugar, a certeza de que o que eu estava prestes a fazer estava alinhado com a palavra de Deus. Estes são dois princípios fundamentais que são a base do nosso ministério. No entanto, mesmo quando Deus me chamou para o ministério, eu posso honestamente dizer que eu cometi muitos erros quando outras mulheres e homens vieram me pedir ajuda. Uma coisa é buscar o Senhor para si mesmo, mas uma responsabilidade maior ainda é ajudar ou orientar alguém. Eu fiz um compromisso para com todas as mulheres a quem eu ministro
que eu só vou dizer a ela o que eu fiz ou faria se a situação com que ela se depara for a mesma ou semelhante, e se isso for segundo as Escrituras. É o meu privilégio ter a oportunidade, neste capítulo, de compartilhar os meus erros com você, junto com o que o Senhor me mostrou, enquanto eu o buscava, o que me trouxe muitos frutos durante o meu ministério para mulheres em crise no casamento. Muitos homens e mulheres que sabem sobre o nosso ministério enviam sua família e amigos para nós, e com razão. Mas existem algumas pessoas que só você terá contato. Assim como o pastor de sua igreja não é o único que é chamado para pregar o evangelho aos perdidos, você também deve ser experiente para conduzir os outros em direção à restauração. Somos embaixadores de Cristo. Quando alguém está procurando a nossa ajuda para os problemas do casamento, a quem nós representamos? Nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós te imploramos, em nome de Cristo. Reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Um embaixador é definido como um funcionário diplomático do mais alto nível enviado como um representante de longo prazo para o outro. Por isso, estamos realmente sendo chamados para representar Cristo quando se trata de alguém que o Senhor nos enviou. Esta posição é dita ser a longo prazo, o que significa que somos chamados a acompanhar essa pessoa através do caminho da vitória de seu casamento. Por outro lado, como eu aprendi uma vez e outra vez, que a nossa posição não pode ser tão ativa ao ponto de que nós realmente fiquemos no caminho do relacionamento pessoal dessa pessoa com Jesus como seu Salvador. Nem podemos tomar o lugar do Espírito Santo, fazendo o papel de Espírito Santo Júnior, uma vez que isso inevitavelmente impedirá o seu caminho para a restauração. Portanto, a boa notícia é que você não está sozinha em seu esforço, nem sem ajuda. A não tão boa notícia para alguns de vocês é que isso significa contar mais com o Espírito Santo para orientação, em vez de confiar em si mesmo. Mas primeiro, você precisa saber os princípios de Deus em vez de confiar a falar os seus pensamentos e suas ideias. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Para ser eficaz no ministério, você terá que renovar a sua mente com a palavra de Deus, com as suas ideias e com os seus princípios. Você precisará evitar dizer o que a sua amiga fez ou o que você ouviu em um programa de televisão. Mesmo alguns dos livros cristãos que você leu sobre o casamento provavelmente já encheram sua mente com ideias ou técnicas que, sem dúvida, destruíram seu casamento, em vez de curá-lo. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, versículo 20. O que o Senhor está lhe pedindo para fazer, como seu embaixador, é representar Ele, os seus ensinamentos, os seus princípios, no espírito do seu amor e compaixão, usando a palavra de Deus para guiá-la.
Apesar de eu ter sido abençoada por ter andado o caminho, ter obtido um casamento restaurado e ter mais de 2 décadas de ministério sobre casamento em crise, eu posso honestamente dizer que eu não tenho nenhuma ideia do que fazer quando alguém me pede ajuda para o seu fracasso ou casamento destruído. Eu implorei muitas vezes ao Senhor para me ajudar a saber o que fazer ou não fazer e o que dizer ou não dizer a mulheres desesperadas e machucadas. A menos que você seja totalmente dependente do Espírito Santo, em humildade de espírito, sabendo que você é incapaz de ajudar a mulher que veio para lhe pedir ajuda, você fará com que a mulher que você esteja tentando ajudar tropece no meio do ataque do inimigo, a vida e o casamento dela. Em Lucas 17, versículo 1 e 2, Jesus advertiu: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que eu lhe pusesse ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançada ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Então, preste atenção em como você aconselha ou é solidária se você não estar em escravidão total e completa ao Senhor. Uma pedra de tropeço para mim. Mateus 16, 23 afirma: Jesus, porém, voltou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as dos homens. Uma das maiores formas de destruir a sua amiga ou um membro de sua família é falhar ao entender a razão ou as razões por trás da destruição matrimonial ou tomar partido na questão. Vamos primeiramente falar das razões por trás dessa destruição. O que levou o casamento a ser destruído? Quando você lê o livro Como Deus Pode e vai restaurar o seu casamento, que por sinal é recomendada a leitura para este capítulo, você notará de imediato que ele começa com conforto. Esse conforto é baseado no fato de que Deus tem permitido essa situação para o bem dessa pessoa, para que ele possa atraí-las mais para perto dele. Como embaixadora, você terá que ajudá-la a encontrar o caminho para ou de volta para o Senhor. Não é o seu papel tomar o seu lugar, mas encaminhá-las a buscar a Deus para o conforto. Para alguns, isso é uma coisa muito difícil de fazer. Você pode ter recebido o dom da misericórdia, mas se o Espírito Santo não estiver controlando esse dom, isso pode inadvertidamente ferir aqueles que você está tentando ajudar. Nós devemos confortar, mas com o conforto que nós mesmas fomos confortados por Deus, não longe ou ao invés de Deus. 2 Coríntios 1, versículo 3 e 5, explica dessa forma: bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Assim, a primeira e principal e mais importante razão que essa crise tenha ocorrido é que o Senhor quer usar isso
como um meio de chamar cada pessoa para Ele ou de volta para Ele. Isso deve estar à frente em sua mente. E esse objetivo deve prevalecer durante todo e qualquer contato com as mulheres que procuram sua ajuda. Não é para você se tornar mais próxima delas, embora muitas vezes isso ocorra, e também não é para que elas se aproximem de seus maridos, embora isso também geralmente ocorre conforme elas são transformadas mais à imagem do Senhor, mas é com um único propósito de ganhar um relacionamento profundo, íntimo e duradouro com o Senhor através desta dolorosa e muitas vezes longa provação. Se você perder essa razão mais importante, você ficará no caminho da obra do Senhor. Tenha cuidado para não tentar consertar ou encontrar soluções para todos os problemas de seus amigos. Você deve resistir a essa tentação e, em vez disso, ajude-os a buscar o Senhor por suas soluções, o seu consolo e a sua orientação. Destruído pela falta de conhecimento. A segunda razão para o problema no casamento é encontrada em Oséias 4, versículo 5, que afirma: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento." A maioria de nós entrou num casamento e tropeçou em nossos casamentos, sem saber ou entender qualquer um dos princípios de Deus sobre o casamento. Por isso, fomos destruídos pela falta de conhecimento. Além disso, se não temos conhecimento ou falta conhecimento sobre o que fazer ou o que não fazer, quando a crise chega no casamento, então vamos prejudicar ainda mais o relacionamento conjugal. Para que você possa ajudar alguém, você precisa conhecer os princípios. Você conhece? Você estudou ao ponto de mostrar-se a Deus aprovado? Como obreiro que não precisa se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade? 2 Timóteo 2, versículo 15. Bem, então procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Este livro, juntamente com o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, irá ajudá-la. No entanto, se você usar qualquer outro material, mais uma vez tome cuidado para que ele seja baseado e fundamentado nas Escrituras. Não apenas cite algumas Escrituras. Muitos autores amam citar Escrituras para comprovar os seus pensamentos. Entretanto, o princípio deve ser fundamentado nas Escrituras. Então, isso permanecerá válido quando as provações vierem. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mateus 7, versículo 24 e 25. Os autores também devem ser avaliados pelos seus frutos. Acredite ou não, existem muitos falsos profetas no mundo de hoje. Muitos têm grande número de seguidores, até mesmo você, talvez. Jesus nos advertiu em Mateus 7, versículo 15 e 20, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos, devoradores. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Uvas não são recolhidas
recolhidas a partir de espinheiros, nem figos dos abrolhos. Mesmo assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então você vai conhecê-los pelos seus frutos. Entretanto, se você não sabe os princípios da palavra de Deus para si mesma, você pode facilmente ser enganada. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sou capaz de discernir o erro em outros autores. Tenho lido alguns autores que mais tarde se desviaram do caminho. Mas se eu não tivesse tido um firme conhecimento da palavra, eu teria achado que o que eles afirmavam era verdade. Meus autores favoritos usam muito das Escrituras. Aprenda a conhecer a palavra de Deus bem o suficiente para discernir o erro no qual você lê e no que você acredita. Em seguida, use a palavra frequentemente quando ministrar aos outros. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Perdoa-me dos que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo. Que essa seja nossa oração, para que se não apossem de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, versículos 7 e 14. Tomando partido. Quando você escuta algo que ocorreu entre dois indivíduos, é natural ficar do lado de quem você ouviu a história. No entanto, Provérbios nos adverte. O primeiro a defender o seu caso parece justo, até que outro vem e examina-o. Provérbios 18, versículo 17. Confie em mim. Tudo que você ouve, não de todo a verdade. Quando meu marido me deixou pela primeira vez, parecia não haver dúvida de quem foi a culpa. No entanto, precisou que o Senhor me mostrasse que eu contribuí muito para que o nosso casamento fosse destruído. Em todos os anos que eu tenho ministrado, eu nunca vi uma situação unilateral, mesmo que pareça dessa forma no início. Se há infidelidade ou abuso, álcool ou drogas no lado do marido, eu nunca vi a mulher ser totalmente inocente quando se trata da destruição de seu casamento. Nesse ponto, parece lógico ir e ouvir o outro lado da história. Conselheiros fazem isso o tempo todo, trazendo ambas as partes para a luta, em sua presença, e eles passam a agir como árbitro. Eu não aconselharia que você seguisse esse método e, honestamente,
Eu me recuso a fazer parte disso. Certa vez, eu fui colocada nessa situação quando fui chamada para atender uma mulher que estava na cadeia. Quando cheguei, o marido dela estava lá. Esta mulher estava em sua glória, pois ela supôs erradamente que eu estaria ali para julgar quem estava certo ou errado. Eu simplesmente fui embora. Eu fiz isso por motivos bíblicos, porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, versículo 17. Se Deus não enviou Jesus para julgar o mundo, tenho a certeza de que ele não me enviou, ou você, para julgar também. Não permita-se ficar no meio de qualquer situação na tentativa de julgar quem fez o quê. Nem você, nem eu fomos chamados para fazer isso. Em vez disso, devemos ministrar a verdade e o conforto enquanto buscamos o Senhor para nos guiar. Isso me leva a uma das muitas lições que eu aprendi na área de ministrar. Nunca ouça a raiva, mas conforte e escute aqueles que estão expressando a sua dor e mágoa. Quando alguém me escreve ou quando eu sou chamada para ministrar, eu me recuso a escutar alguém que esteja com raiva. Não é apenas inútil tentar ministrar a alguém nesse estado emocional, mas também é contagioso. Provérbios 22, 24 e 25 avisa: não sejas companheiro do homem, ou mulher briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma. Nunca ouça a difamação. Eu me recuso a ouvir o que o marido da mulher fez ou está fazendo. Além de não ouvir a raiva de alguém, eu também me recuso a ouvir detalhes por várias razões. Em primeiro lugar, para salvar a pessoa que compartilha os detalhes de sua própria destruição. Salmo 101, versículo 5 adverte: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Quando eu permito que alguém fale mais e mais, compartilhando detalhes caluniosos sobre o seu marido, eu estou contribuindo para a sua destruição. Eu armei uma armadilha para os seus pés. Isso é provavelmente muito difícil para você compreender, já que esta é a maneira que a maioria das sessões de aconselhamentos são realizadas. E além disso, somos curiosos e, infelizmente, nós amamos ouvir os detalhes. Não é por isso que tantas mulheres assistem todos aqueles terríveis. Não é por isso que tantas mulheres assistem aqueles terríveis programas onde cada pessoa está caluniando a sua família e amigos para o mundo ver. Este é o material que nunca devemos ouvir por muitas razões. Aqui estão apenas algumas das razões. Primeiro, porque é uma vergonha até falar das coisas que são feitas por eles mesmos em oculto. Efésios 5, capítulo 7 e versículo 13 diz: portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos de luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Portanto, não compactue com qualquer pessoa que está tentando lhe dizer os detalhes do que aconteceu ou está acontecendo em seu casamento. Segundo,
porque isso irá te separar da outra parte envolvida no casamento. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, versículo 28. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios 17, versículo 9. Quantas vezes eu já ouvi antes que eu tivesse a chance de parar alguém na nossa igreja? Coisas sobre o marido, que era um dos nossos pastores, uma pessoa mais velha ou um amigo próximo. Cada vez me custou muito ter de olhar para o marido da mesma forma que antes eu olhava. Eu tenho dificuldade em não pensar no marido dessa pessoa de forma negativa, pois a sua esposa compartilhou comigo coisas que eu nunca iria compartilhar sobre mim. Eu sempre sinto que o meu rosto mostra que eu estou pensando. Eu sei tudo sobre você. Quando juntamos as mulheres como parceiras em nosso ministério, nós avisamos sobre o compartilhamento de detalhes por causa das razões expostas acima. No entanto, há um antídoto para os sentimentos que surgem quando ministro a um casal. Se você está caindo sempre nessa armadilha do inimigo, primeiro pare a pessoa que está tentando compartilhar e, em segundo lugar, seja fiel ao orar pelo marido dela. Não há melhor maneira de curar sentimentos de ódio, que é o que você começa a sentir quando você ouve alguns desses detalhes, do que orar pelo seu novo inimigo, que machucou sua amiga ou membro da família. Mateus 5, versículo 44 e 46 nos diz: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Até mesmo os coletores de impostos não fazem o mesmo? Você não fará bem à sua amiga ou membro da família se você escutar as ofensas contra os seus cônjuges. Não permita que o inimigo te use para fazer o trabalho sujo de ajudar aquela mulher a derrubar sua própria casa. Quando você ouve detalhes, você não pode ajudar e acaba tornando-se amarga contra o infrator. Cuide bem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, versículo 15. Certa vez ouvi em um seminário que Deus dá a sua graça somente para a pessoa no meio do mal, não para aquele que presencia ou aquele que mais tarde ouve sobre sua injustiça. Devemos ter muito cuidado para não julgar uma situação mesmo quando nós testemunhamos isso. Nós não somos capazes de olhar para o coração de qualquer pessoa ou as circunstâncias que levaram ao evento. Com tudo isso em mente, então como nós podemos ajudar os outros? Escutando os feridos, confortando-os em sua dor, acalmando o seu espírito e sua língua, orando por eles e com eles, encorajando-os a compartilhar os seus próprios defeitos, mostrando a verdade da palavra para eles e apresentando os princípios da restauração e o livro A Mulher Sábia, acompanhando eles lado a lado ao longo da restauração. Primeiramente, a restauração deles com o Senhor, enquanto Deus restaura o seu casamento. Escutando os feridos. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Isaías 40, versículo 1.
Se Deus já te consolou em alguma coisa, então você é capaz de confortar a sua ou seu membro da família em tudo o que eles estão passando, pois é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Segundo Coríntios 1, versículo 4. Isso foi parte da razão pela qual você passou pelo que você passou, para ter compaixão, para consolar os outros que precisam encontrar o Senhor no meio de sua dor. Você não precisa necessariamente se identificar com a causa de sua dor, mas certamente você pode identificar-se com a agonia de sua dor. Acalme o seu espírito e a sua língua. Uma vez que você tenha lhe permitido partilhar a sua mágoa e dor, não a sua ira, então os acalme com amor. Não é esta a forma que o Senhor lida com você? Há o amor do Senhor. Sabe que Ele cuida de nós. Diga a eles, a elas que você os ama e lembre ou diga-lhes pela primeira vez que o Senhor as ama. Depois de terem compartilhado suas mágoas, é hora de impedi-las de continuar a falar sobre isso de novo e de novo. Não permita que elas fiquem remoendo, trazendo mais dor. Muitas vezes, na segunda vez que se conta a história, acaba ressurgindo a ira. Uma vez que ela tenha compartilhado sua dor, é hora de você falar. Então, quando você disser que você as ama e que Deus as ama, pare e ore por elas, e para que elas sejam guiadas pela sabedoria. Se você está fisicamente com elas e não por telefone, certifique-se de abraçá-las ou mantê-las em seu abraço. Você sabe que elas estão se sentindo não amadas e sozinhas? O toque é uma ferramenta poderosa para alcançar os feridos e para levá-los para o seu Salvador. Jesus tocou muitas vezes, especialmente aqueles que não se sentiam limpos. Se você não é uma pessoa sensível, então peça ao Senhor para que você possa ser a sua embaixadora e para abençoá-la com essa capacidade. Quando eu comecei esse ministério em 1990, eu não era uma pessoa que gostava de abraçar ou tocar as pessoas que não fossem os meus familiares mais próximos. Eu não fui criada dessa forma, nem era minha natureza. Talvez este seja o jeito que você é também. No entanto, Deus é capaz de transformar a forma como fomos educados e nos dar a sua natureza. Não só eu tive o privilégio de abraçar e tocar aqueles que foram quebrantados, mesmo as mulheres que estavam sujas ou mal cheirosas, mas também dei a proteção de um beijo fraternal. Foi o que aconteceu inesperadamente quando uma mulher muito influente e bem conhecida em meu país me abraçou, beijou meu rosto e disse que me amava. Logo depois, eu conheci uma mulher de coração partido no altar para a oração. Eu a abracei, beijei e disse a ela que eu a amava, mesmo antes de me dar conta do que eu estava fazendo. Seja qual for a parede que estava em pé dentro de mim, medo, timidez ou falta de compaixão, o beijo dessa mulher influente que estava disposta a me abraçar e a me amar era como um manto de Elias sendo jogado sobre os ombros de Eliseu. Que o Senhor te conceda também este manto precioso que não pode ser trabalhado ou feito, mas que vem dos próprios abraços e beijos daquele para quem você e eu somos embaixadores, o Rei dos Reis, Jesus. Orar. Eu pus as minhas palavras na sua boca.
Uma mulher que tem um chamado para ser uma ministra da reconciliação deve ser uma mulher de oração. Você não só deve orar pelas mulheres a quem você está ministrando, mas também pelo que o Senhor falará através de você. Como é perigoso e arrogante acreditar por um minuto que nós temos alguma sabedoria em nós mesmas. Mesmo se estamos bem versadas em nosso conhecimento da Bíblia em relação ao ministério da reconciliação, como é realmente sabermos o que está acontecendo nos bastidores da vida dessa mulher? Deuteronômio 18:18 afirma: Levantei no meio dos seus irmãos uma profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que eu lhe ordenei. Isaías 51:16 afirma: Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sabedoria da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. Jeremias 1:9 afirma: O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Com uma dependência total e completa de Deus, para como e para o que devemos dizer. A mulher em problemas matrimoniais. Podemos permitir que Deus fale através de nós. Portanto, não estamos sozinhas, mas somos apenas mensageiras daquele que nos enviou. Ore com elas. Pode ser surpresa para você, mas há muitas mulheres, mesmo na igreja, que não ficam confortáveis orando em voz alta. Algumas não sabem nem como orar. Faz parte do seu ministério ensinar aos outros como orar. No entanto, se você não for uma pessoa de oração, então você terá problemas para lidar com os outros. Certifique-se de que, quando você orar com elas, você tenha cuidado para não ser muito rebuscada ou muito espiritual. Isso fará com que elas se sintam que nunca serão capazes de orar tão bem quanto. Eu gosto de fazer uma oração curta e simples em primeiro lugar, e em seguida eu paro e peço-lhes para orar. Se elas hesitam, eu as encorajo, dizendo-lhes que a oração é apenas falar com Deus, exatamente da mesma maneira que elas estão falando comigo. A maioria vai hesitar por um tempo, algumas por muito tempo, mas eu tento manter silêncio em tempo suficiente para deixá-las dar o primeiro passo. Uma vez que elas começam, o coração delas se abre e elas estão em seu caminho para um passeio especial e íntimo com o Senhor. Minhas bênçãos favoritas acontecem quando eu sou capaz de incentivar aquelas que nunca oraram antes a abrir a boca e falar com Deus. Estas mulheres fazem as mais doces orações, a maioria como oração de criança, que com muitas vezes me levam às lágrimas. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. Orem por elas. Muitas vezes deixamos de orar. Quantas vezes você disse que iria orar por alguém e se esqueceu? O melhor remédio é orar por seu amigo, seu membro da família, o seu colega de trabalho ou a mulher na igreja ali mesmo, na mesma hora. Não há nada que toque mais o coração de outra pessoa do que ir ouvir alguém chamando por Deus
ou tocando o céu em seu nome. Quando alguém me pede para orar por eles ou para outra pessoa, eu tenho o hábito de segurar a sua mão e dizer: vamos orar? Eu não me importo com quem está por perto ou com o que os outros pensam. Mais tarde, o Senhor costuma trazê-las à minha mente de novo. Mas só para garantir, eu mantenho um caderninho, espiral e anoto o nome dessa mulher, já que eu prometi para orar por ela. Não nos cessamos de orar por você. Ser guiada pelo Espírito é maravilhoso. Quando ele fielmente coloca uma mulher em seu coração para orar, mas temos de ser diligentes e fiéis para orar por ela todos os dias. Eu gosto de fazer um cartão 3x5 com o nome dela. Eu adiciono coisas específicas que ela compartilhou comigo a lápis para que eu seja fiel em meu compromisso de orar por ela. No entanto, algumas mulheres gostam de manter um caderno de oração. Seja qual for o método, certifique-se de que você não deixe de orar por aquelas a quem Deus tem enviado para você. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam ajudá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1, versículo 9 e 12. Andando de uma maneira digna. O versículo que você acabou de ler em Colossenses é um esboço maravilhoso de como você pode orar por cada mulher que Deus enviar a você. Vamos examinar este versículo para tirar algumas percepções maravilhosas sobre o que Deus quer realizar na vida delas enquanto você as orienta suavemente ao longo de suas caminhadas em direção à restauração. Para pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroboradas em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneas para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1, versículo 9 até o 12. É interessante notar que, na primeira linha, pedir que sejais cheias do conhecimento da sua vontade, em toda a sua sabedoria e inteligência espiritual. Há os mesmos comportamentos que constrói uma casa em Provérbios. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Ensinando o que é bom. É claro que você deve incentivar cada mulher que você ministrar a começar a renovar a sua mente nos caminhos e preceitos de Deus. Não há melhor maneira para fazer isso que se encontrar com ela regularmente e estudar este livro, uma vez que ela tenha passado pela crise. O livro Restaurar o seu casamento foi projetado para isso, tirar o casamento da crise.
Se você é cuidadosa para orar e ensinar os principais objetivos de suas reuniões, isso irá eliminar a calúnia, a autopiedade, discussões ou controvérsias. Assuma o controle de seus encontros, iniciando a oração, iniciando o ministério de ensino. Você verá que sobrará pouco tempo para conversas vazias, murmurações, reclamações e calúnia. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas e sejam prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, versículo 3. É uma grande responsabilidade ensinar ou encorajar uma mulher em tudo o que somos chamadas a fazer. Mas agora fazer isso é tão fácil quanto convidar sua amiga para sua casa, preparar um café e assistir os vídeos. Seja encorajada. Muitas mulheres se sentem incapazes de conduzir outras mulheres ao Senhor ou de guiá-las a se tornarem uma mulher de Deus. Entretanto, todas as mulheres são capazes de abrirem seus lares e convidar outras mulheres para passar algumas horas com ela uma vez por semana. Para mais informações, como ensinar, veja o capítulo 16, Mulheres, encorajem as mulheres jovens. Se você se sente desconfortável em se reunir com ela sozinha, ou se você sabe que ela fica desconfortável se encontrando a sós com você, então ore para que apareçam algumas de suas amigas ou amigas dela para vocês se encontrarem uma vez por semana. Isso pode ser planejado, incluindo um lanche, o que sempre faz com que as mulheres se encontrem. Apenas use os vídeos para fazer as lições. Muitas mulheres que lideram as aulas descobrem que fazer isso é muito revigorante, porque elas deixam de ser as malvadas ou as espirituais que falam a verdade. Sou eu quem está nos vídeos e é comigo que elas ficam com raiva. E se elas se irritam, lembre-se de concordar com elas. Tente entender de onde elas estão vindo. Fique do lado delas. Isso é bíblico e pode ser a única maneira de fazê-las voltar no próximo encontro. Mateus 5, versículo 25 afirma: entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Provérbios 18, versículo 19 afirma: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Finalmente, Provérbios 16, 21 nos diz que o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Se você for sábio de coração, você irá discernir que a mulher que se opõe à verdade são crentes vivendo em rebelião ou não nasceram novamente de verdade. É necessário o trabalho do Espírito Santo para ajudá-la a discernir quando concordar e ser doce ou dizer a verdade
corajosamente. Já que você está na missão de Deus, Ele será fiel, contando que você confie nele para te guiar. Só tenha cuidado para que você não confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. No entanto, todos nós cometemos erros. É irrealista acreditar que você irá errar e repreender quando você deveria ter concordado, ou vice-versa. É o que você faz quando você comete um erro, que irá revelar se você tem o caráter de uma mulher de Deus ou se você está apenas sendo emotiva. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Provérbios 24, versículo 16. Assim que possível, vá até ela e humilhe-se, admitindo o seu erro. Se não, espere até que o inimigo entre e use sua arrogância para capturar alguém que é fraco espiritualmente. Mateus 5, versículo 23, nos diz que o quanto isso é importante. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Provérbios 28:13 nos adverte sobre o perigo de acobertar os nossos erros e dá uma promessa para quem é fiel em confessar quando se comete um erro. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Após você falar com ela em particular, se houver outros que presenciaram o seu erro, então é obrigatório que você fale ao grupo ou a qualquer outra pessoa que tenha ouvido o que você falou, que você repreende o seu erro. Desde que eu aprendi a grande bênção que é gloriar-se nas minhas fraquezas, eu realmente tentei encontrar oportunidades para falar sobre as minhas fraquezas para os outros. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, versículo 9. O diabo gosta de usar o nosso orgulho, em vez de nos encorajar a partilhar as nossas falhas e fraquezas. Ele gosta de empurrar-nos para compartilhar nossas vitórias com os outros que, por sua vez, irão nos parabenizar pelo trabalho bem feito. No entanto, Provérbios 29, versículo 5 nos adverte: um homem que lisonjeia ao seu próximo está se armando uma rede aos seus passos. Todos nós amamos que as pessoas nos admirem. Infelizmente, não é nada além de uma armadilha. Portanto, quando você compartilhar uma vitória com alguém, certifique-se de que é claramente o Senhor que fez. Se você for se gloriar, se glorie nele. 2 Coríntios 10, versículo 17 nos diz: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Somos apenas os vasos que o Senhor escolheu. Portanto, como é que podemos, nós, o piano, se gloriar da música que está sendo tocada, quando o pianista, o Senhor,
é o verdadeiro músico. Você deve ser total e completamente dependente do Senhor para cada movimento que você fizer e cada passo que você der. Como líder e professora, você será responsável por todos aqueles que o Senhor te der. Seus líderes vigiem as vossas almas, como aqueles que hão de dar conta. Hebreus 13, versículo 17. Reconciliando consigo o mundo. Mais uma vez, vamos ler o verso de abertura, 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O seu foco principal no ministério da reconciliação deve ser a de levar a sua amiga ou um grupo de mulheres a se reconciliar com o Senhor. Depois de décadas ministrando sobre crise conjugal, há uma coisa que eu estou convencida: que um problema conjugal é nada mais do que um problema espiritual que se manifesta em um casamento. Portanto, o nosso objetivo, o seu e o meu, como ministras da reconciliação, precisa chegar à raiz do problema. Temos de olhar para a fonte da destruição, que é a necessidade desesperada por um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor, começando por permitir que Deus trabalhe através de nós conforme Ele pede, que a mulher quebrantada e desesperada o encontre de uma maneira nova, profunda e maravilhosa. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus, 2 Coríntios, versículo 5 e 20. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu fiz alguns vídeos falando sobre alguns capítulos e não sei se vou conseguir fazer outros vídeos, então eu quero abrir esse parênteses. Eu não sei se você tá passando por isso, mas eu passei por isso. E eu acho que é exatamente isso que ela falou, né? Eu lembro de um tempo em que eu culpava meu marido por chegar tarde, né? Eu não gosto que ele chegue tarde até hoje, mas ele chegar tarde, ele trabalhar demais, ele era o centro da minha vida, sabe? Eu tinha essa necessidade e foi quando eu fiquei desesperada. E eu não conseguia entender que esse desespero, na verdade, era isso que ela falou, era pelo Senhor. E nesses dias de dor, de sofrimento, eu encontrei o Senhor. Então, é incrível como o Senhor usa todas as coisas para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Nos meus momentos de dor, na verdade, era uma fome, era uma ânsia, um desespero que eu não sabia que era por Ele, até que eu consegui romper, né? Até que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar e encontrar o Senhor e a paz que Ele proporciona através da sua palavra, da sua presença, e aquela necessidade que eu tinha, né, de estar o tempo todo com meu marido, foi suprida pelo Senhor. É isso. Voltando, fecha aspas. A palavra suplicar significa pedir a alguém repetidamente. O versículo continua a dizer uma segunda vez: por amor a Cristo lhe suplicamos.
Embora a mulher a quem você está ministrando possa pensar que é o seu marido, que precisa ser reconciliado com Deus, a verdade é que ele quer que ela se reconcilie primeiro. Na maioria dos casos, é a mulher que o Senhor tenta alcançar primeiro no meio de uma crise conjugal. A mulher, creio eu, é o coração do casamento. E é o coração que precisa ser voltado para Deus primeiro, antes da cabeça, o marido. No entanto, um coração duro não pode ser inclinado, ele precisa ser quebrado. Quebrantamento. Uma mulher que está em uma crise conjugal ou está com raiva ou quebrantada, às vezes você vê essas duas emoções, o que muitas vezes significa que a raiva está sendo quebrantada, mas ainda não por completo. Depois de tentar por anos ajudar as mulheres em ambas as situações, eu decidi que não vou ministrar a mulher que não estão quebrantadas pelas seguintes razões. Não há realmente nenhum sentido. Não importa o que eu diga ou como eu compartilhe a verdade com ela, mesmo compartilhando minhas mágoas do passado e sendo transparente sobre os meus próprios pecados ou falhas, ela não consegue me ouvir. Minhas palavras não serão capazes de penetrar um coração de pedra que se mostra através da raiva. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 13, versículo 9. Uma mulher que está com raiva simplesmente não está interessada em ouvir o que você ou eu temos a dizer. Neste momento, ela está tentando arranjar alguém para ouvir a sua versão da história e concordar com ela, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se eu gastar meu tempo e esforço tentando ministrar para uma mulher de coração duro, que está com raiva de seu marido, com raiva de Deus por permitir que isso acontecesse, e agora com raiva de você e de mim por tentar ajudá-la de uma forma que ela não quer ser ajudada, então eu ficarei esgotada e não estarei disponível para ministrar para outra mulher que está quebrantada e que está disposta a ser curada. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. João 4, versículo 35. Há uma abundância de corações que estão brancos para a ceifa e, portanto, não cometa o erro de tentar colher uma alma antes de ela amadurecer. 3. A minha correção ou reprovação poderá eventualmente levar ela a ficar com raiva. Provérbios 29, versículo 1 nos adverte: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. De repente será destruído sem que haja remédio. Esta é a mesma razão que dizer às mulheres para não continuarem a apelar aos seus maridos, porque isso irá inevitavelmente resultar em uma completa destruição em seu relacionamento. O mesmo vale para um relacionamento com seu amigo, familiar ou colega de trabalho. Deus é o único que pode pegar um coração de pedra e transformá-lo em um coração de carne. E eu lhe darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E eu tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, versículo 19. Ciladas do inimigo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do inimigo. Efésios 6, versículo 11. Um esquema é definido como um plano secreto e astúcia, especialmente projetado para causar dano ou mal. Um plano sistemático de ação. É um esquema do diabo para fazer você sentir que você deve fazer mais para mudar a sua amiga, mais conversa, mais persuasão. Nenhuma forma de conversa vai quebrantar ela. Esse é o trabalho do Senhor. Ele vai permitir um novo rumo nos acontecimentos, que mais da situação seja revelada, ou que uma crise ainda maior aconteça, a fim de trazê-la para um lugar de quebrantamento, onde ela sabe que precisa dele. Portanto, não fique no caminho de Deus. Muito mais de si mesmo. Além disso, não deixe que o diabo tente convencê-la de que o seu chamado como ministra é mais do que é. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículo 3. Somos embaixadores do Senhor, nada mais e nada menos. É ridículo para um embaixador do governo começar a agir em seu próprio nome e não no nome do presidente ou do governante do país que ele representa. Um embaixador é um intermediário que usa sua habilidade para conciliar duas partes que estão em desacordo, uma com a outra. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse pedindo por meio de nós. Nós te imploro, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus, segundo Coríntios, capítulo 5 e versículo 20. Cura. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6, versículo 14. Cura superficial. Sempre que tentamos tomar o lugar do grande médico ou administrar um bálsamo curativo além da palavra de Deus, vamos curar os outros superficialmente. Parecerá que elas estão curadas, mas no fundo o câncer ainda está crescendo. Jeremias 8, versículo 22, nos pergunta: porventura não há bálsamo em Gileade? Será que não há lá médico? Por que então a saúde da filha do meu povo não foi restaurada? Há um bálsamo curativo na palavra de Deus. Há um médico. Então, por que a saúde espiritual do povo de Deus, os cristãos, está em uma condição tão devastadora? Isto é porque nós nos voltamos para as filosofias da humanidade, voltando o nosso foco para a mente do homem, ao invés de se voltar para o seu espírito. Embora seja verdade que a psique é o centro do pensamento e do comportamento, e talvez até mesmo a alma de um homem, é o espírito que permanecerá. O espírito é o centro da nossa existência. E nós precisamos de Deus e sua palavra para alimentar e curar o nosso espírito. Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Omitir ou limitar a palavra de Deus da mulher que está quebrantada é matar de fome a alma dela, impedindo que ela receba o alimento que ela está desesperada para receber. Assim como quando uma pessoa está morrendo de fome, a água ou o alimento são dados lentamente, mas de forma consistente até que elas sejam capazes de se alimentar. Primeiro os líquidos, posteriormente carne, como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro
para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Suas palavras os curou. Salmos 107, versículo 12 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Você deve usar a palavra de Deus ao tentar curar os quebrantados de coração e feridos. Nada mais que a pura, inalterada palavra de Deus. Não dilua a palavra. Ela deve ser transmitida com a sua força total para trazer as curas milagrosas que só Ele é capaz de realizar. É por isso que tantas mulheres nos escrevem sobre a transformação incrível depois de ler o livro da restauração. É porque nossos livros são principalmente as Escrituras. Essa é a cura profunda em seu espírito, que é o que provoca a transformação. Quando combinado com o nosso livro, pela palavra do seu testemunho, isso se torna um potente soco duplo que as livra dos ataques do maligno, uma vez que acalma e alivia suas almas. Abandonada. A mulher desamparada e rejeitada precisa de amor, compreensão e muitas vezes do nosso tempo. No entanto, o nosso objetivo deve ser mais uma vez introduzir ou introduzi-la para aquele que nunca irá deixá-la ou abandoná-la. Hebreus 13, versículo 5. Nós não podemos sempre estar lá com ela, nem deveríamos estar. Se nós fizermos com que ela se torne dependente de nós em vez do Senhor, então faremos mais mal do que bem. Devemos compartilhar com ela esse princípio poderoso e reconfortante, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, mesmo como uma mulher jovem. Quando ela é rejeitada, diz o nosso Deus, Isaías 54, versículo 6. Diga a ela, pois o seu Criador agora é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. Quando ela realmente encontrar o amado de sua alma, ela não precisará de mais ninguém, nem você, nem mais de seu marido, pois o seu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Quando a carência acaba na mulher de espírito sofrido, a sua aparência será radiante para o seu marido, e o seu coração frequentemente será inclinado de volta para ela, não fazendo acusações contra eles. João 3,17 declara: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Mateus 7, versículo 1 e 2 declara: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,37 declara: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Como uma ministra de reconciliação, você deve se livrar de todo e qualquer tipo de julgamento. Você pode ter compaixão para com a mulher a quem você está ministrando, mas se você parar por aí e começar a julgar o seu marido, você perdeu o propósito do seu chamado. Pode ser o seu trabalho ouvir a dor dela, mas você não deve julgar qualquer um deles. Acredite em mim, isso é quase impossível de fazer. A única maneira de você evitar isso é ter a mente de Cristo, que é movida por compaixão.
Jesus viu além dos pecados do povo, suas lágrimas e as suas aflições. Só por meio dele, conforme seu Espírito permanece em nós, que vamos encontrar e cumprir a grande comissão. Não é nosso lugar determinar quem está mais errado. Em vez disso, somos instruídos a ministrar a palavra de Deus de modo a levar a mulher para o único que pode curar, transformar e restaurá-la. Finalmente, antes de concluir este capítulo, gostaria de compartilhar um aviso. Certifique-se de ministrar apenas a mulheres. Os únicos homens a quem você pode seguramente ministrar devem ser parentes de sangue, seu filho, seu irmão ou seu pai. Nenhum deles deve ser padrasto ou afilhado. O diabo é muito inteligente e eu vi mulheres apanhadas em adultérios e infidelidade quando tentaram ajudar um amigo ou membro da família próximo que não era parente de sangue. Não se orgulhe de que nunca aconteceu com você. Nenhuma de nós está acima de qualquer coisa. É somente pela graça de Deus que você e eu não temos sucumbido à infidelidade, pois longe dele não podemos fazer nada. Em uma situação em que um homem se aproxime de você, é aconselhável simplesmente, gentilmente, mas com firmeza, que você diga-lhes sobre o nosso site e os nossos livros gratuitos para os homens. Se ele voltar a falar sobre isso, então, gentilmente, mas firmemente, encaminhe-o para a nossa comunidade do Ministério para suporte e encorajamento. Ou, se você conhece outro homem que está em uma situação semelhante, você poderá incentivá-los a se reunir com parceiros de encorajamento. Conclusão. Somos embaixadores daquele que nos enviou. Nós somos o elo de salvação entre a mulher em perigo e destruição. Nós oramos, ficando na brecha, para que ele encontre alguém nela. Devemos alcançá-las, trazendo-as de volta ou para o seu Salvador. Devemos alimentá-las no caminho do Senhor, ensinando-lhes o que é bom e certo, incentivando-as à medida que crescem no amor. Não devemos julgá-las, e nem seus maridos. Não devemos tomar o lugar daquele que nos enviou. Nós não devemos curá-las superficialmente, dando-lhes filosofias dos homens ou diluindo a verdade e o poder da sua palavra. Não devemos tentar ministrar as mulheres que ainda estão com raiva e não quebrantadas. Mas devemos deixar espaço para Deus terminar a obra que Ele começou. É um grande chamado ser um embaixador de Cristo no ministério da reconciliação. É difícil e doloroso, mas muito gratificante. Quando você escolhe ser enviada para os campos de batalha da destruição do casamento, você estará numa posição onde você verá milagres em primeira mão. É um trabalho que eu recomendo. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem enviarei? E irá por nós. Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, versículo 8. Compromisso pessoal. Reconhecer e aceitar o ministério da reconciliação, com base no que aprendi da palavra de Deus e ao observar a epidemia de separações e divórcios ocorrendo no mundo hoje, eu me comprometo e rendo a minha vontade ao desejo do Senhor do que eu devo ser, sua embaixadora. Eu irei fielmente oferecer esperança através dos cartões da esperança e também querendo investir o meu tempo para guiar outras pessoas àquele que pode curar e restaurar.